Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? 27º episódio, pré-carnaval, você está se preparando, mas eu convidei e tenho a presença aqui da Rebeca. Não vou falar ainda muitos detalhes, só vou agradecer pela sua presença. Eu sei que sua agenda é muito complexa, muito corrida. A Rebeca tentou vir gravar umas 4 vezes antes de hoje. Uma brincadeira interna aqui, porque ela perdeu o celular, perdeu a agenda e tudo, e aí ela não tinha marcado. Ela marcou, mas perdeu a informação. Marcou, mas perdeu a informação. E é uma pessoa muito querida para mim, talvez seja um dos maiores cases, assim, um dos maiores casos de sucesso, meu e do Pedro, né, na época do Verbalize. É uma pessoa que, além de toda a evolução, também tem um amor que transborda assim, naquele contexto que a gente vivia. Uma pessoa que apoiou muito a gente naquele momento. Então, lá em 2017, 2018, foi uma pessoa que apoiou muito a nossa trajetória. E se hoje esse episódio existe e esse podcast existe, eu te agradeço por isso, por ter participado dessa trajetória e hoje estar aqui conversando com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, apesar da agenda, de fato, como você falou, é muito conturbada. Para mim é um grande privilégio, de verdade, estar aqui. Porque, como você falou, se eu estou aqui hoje, é porque você acreditou, porque você se dedicou, pelo seu empenho. Então, ali foi uma troca, aquela experiência toda que a gente passou juntos. E é um privilégio, é um prazer. Inclusive, eu estar vencendo essa etapa de estar aqui nesse modelo que também é novo para mim, apesar de já estarmos nesse processo há tantos anos. Maravilha. Enoque que faz tudo isso acontecer desde já, meu irmão. Mais uma vez, te agradeço. Vamos embora. Começando o episódio, você falou uma palavra que para mim remete muito à minha percepção sobre você, que é troca. Você é uma pessoa de troca. É uma pessoa de servir, uma pessoa de trazer informação, só que também é uma pessoa que aceita receber. É uma pessoa que aceita muito bem receber. E aí eu lembro de um episódio contigo, que aí estava dando aula, alguém fez algum agradecimento, a mim especialmente, na aula, e eu peguei, de alguma maneira, eu não recebi aquele agradecimento, e você depois me chamou no canto e falou assim, Diogo, recebe. Não sei nem se você lembra disso. Estou tentando lembrar, não lembro. Porque eu lembro muito. Mas o amor e o carinho que eu tenho, com certeza, foi em amor. Aí você falou assim, recebe, Diogo. Recebe o que a pessoa falou pra você é genuíno, o que a pessoa falou pra você, de fato, ela queria te passar isso que ela sentiu. Então recebe esse seu papel na vida dela. E aí isso simboliza muito, assim, a maneira como eu te enxergo, troca. E dentro da sua trajetória, eu te conheci tremendo, suando frio, vomitando para poder falar em público. É verdade. Conta pro pessoal de casa e conversa aqui comigo sobre como é que foi essa trajetória desse processo de sair desse trauma, sair dessa percepção de desafio enorme, para hoje conversar com casais, conversar com famílias, conversar com pessoas que querem desenvolver o lado espiritual. Como é que foi essa trajetória nesse tempo aí? É engraçado, no caminho, vindo para cá, eu estava justamente refletindo, porque a nossa vida vai acontecendo de uma forma, entre aspas, tão automática, que se a gente não para pensar, agradecer, lembrar dos processos, eles acabam passando despercebidos. E aí hoje, em vez de fazer outras coisas, como ouvir aula no caminho, eu comecei a vir olhando o céu mesmo e agradecendo essa trajetória. Olha só, hoje eu vou falar num podcast sobre comunicação, e aí fui lá atrás, todo nesses desafios. E aí você falou em troca, em receber ajuda de pessoas, como isso é importante. E lá atrás foi inclusive uma amiga nossa, foi a Camila. Fazer as honras aqui, a Camila Gonzaga, que fez esse encontro acontecer. Exatamente, porque se dependesse só de mim, os traumas não me permitiriam fazer, né, em confrontar tudo isso. E ela acreditou. Ela que me inscreveu, né, lá atrás, e aí eu fui tremendo mesmo, e para mim é muito... É gratificante mesmo, eu tenho até que parar para refletir assim, o tanto que evolui, porque hoje eu falo aqui, quando pensar que eu ficava calada, que eu tremia, é inacreditável, né? Como que a nossa cabeça, ela de fato, ela nos trava, ela nos limita, assim. Então eu não me lembro de ter passado por algum trauma específico, eu não me lembro de ter passado por algo que me marcou, mas provavelmente passei, que está no meu subconsciente.
E eu simplesmente tinha pavor dessa comunicação, eu tinha pavor de me expressar, eu tinha pavor de aparecer, eu tinha pavor. Tanto é que eu nunca esqueço de uma aula que vocês me instruíram a imaginar que todos ali na plateia estavam de olho fechado. Se eles estivessem de olho fechado, você apresentaria? E aí, na hora, eu respondi, sim, eu apresentaria. Então, ali eu percebi que o grande problema não era me comunicar, porque eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu sou uma pessoa que ama relacionamentos, me relacionar. Isso é muito do meu temperamento, é muito fácil isso para mim. Só que aí eu entendi que ali era uma limitação de identidade mesmo, né? Era uma limitação de medo do que os outros pensavam. E aí, com todo esse trabalho mesmo, o seu trabalho ali de estimular, de fazer as pessoas acreditarem na própria capacidade delas, por meio de ferramentas, isso foi crescendo dentro de mim de uma forma que já não dava mais para ficar só em mim. Então, de fato, começou a transbordar. Mas não foi um processo fácil. Não foi mesmo um processo fácil, foi muito doído fisicamente, emocionalmente, em todos os níveis, assim, sabe? Mas vocês me instruíram também a lembrar do propósito. É o propósito de tudo. Então, assim, foi até o que você falou aqui, você tem muita coisa para acrescentar, você tem muita coisa para falar para outras pessoas. E isso foi fortalecendo uma identidade dentro de mim. Eu falo, poxa, é muito egoísmo da minha parte, já que eu tenho tanta coisa boa para acrescentar, egoísmo da minha parte ficar só em mim. E aí, por meio dessas ferramentas todas que você foi me ajudando, essa questão emocional, principalmente, porque eu acho que ferramenta é só ferramenta. Ferramenta sem um desenvolvimento interior não vai funcionar, né? Sim. E aí, sim, eu consegui dar esse boom. Então, saí de vomitar para falar, porque eu não conseguia mesmo, e hoje, de fato, eu falo para casais, eu tenho grupos que tem 20 casais, e a gente fala, e é uma coisa inacreditável mesmo. É que eu lembro de um episódio, mais uns episódios que... E assim, só para o pessoal saber, não foi na primeira vez que você foi no Verbalize, lá na Academia de Oratória e Comunicação, que você falou em público. Você demorou, foi um processo, e mesmo assim você ia nas aulas e falava, não consigo, vou fazer a dinâmica em duplo, vou fazer a dinâmica em trio e tal, mas assim, para todo mundo, 20 pessoas ainda não dou conta e tal. Eu não falava nem pro trio, eu não sei se você lembra, aquelas atividades ali, eu nem falava nas atividades. Ficava ali e tal, e aí foi evoluindo. Fora as vezes que eu não entrei, eu não sei se você lembra disso, às vezes que eu chegava na porta, passava tão mal que eu ia embora, pegava meu carro e ia embora, não entrava. Eu lembro que você ficava vermelha, e suando. A suar eu ainda suo, tô suando aqui. Eu tô tipo assim, gente, não tá confortável. E o ar-condicionado aqui tá no mínimo, no talo. Não é calor. Não é calor. Não é calor, é interno. Porque interno. É aquilo, assim, ainda mexe. Claro. Claro, só que agora eu faço. Exatamente. E aí eu lembro do episódio, você lembra do Gleidson? Lembro, muito. E o Gleidson era um cara, assim, admirável, uma gagueira muito forte. E eu lembro do episódio que ele fez uma apresentação incrível, a gente ovacionou e tal, e você pegou e olhou pra ele assim, cara... Isso é foda, eu vou. Aí, pum, levantou da cadeira e foi. Aí todo mundo ficou se olhando assim, porque tinha algumas semanas. Eu lembro como se fosse hoje. E aí você pegou e apresentou, aí todo mundo, aquela energia de todo mundo, aquela troca fenomenal. E esse episódio me marcou muito, porque isso representa muito também da sua humildade de falar assim, cara, eu preciso da ajuda do outro para eu poder ir. E como? Meu Deus. Preciso da ajuda. E assim, além da ferramenta, eu preciso dessa questão emocional, dessa confiança que o Gleidson trouxe, essa motivação, essa confiança para eu poder, cara, vou ao espaço... E tem isso, né? A oratória e a comunicação em público, ela também precisa de um espaço, não é nem confortável, mas seguro. Sim. Naquele momento você precisava de um espaço seguro para poder primeiro se expor dentro de um espaço seguro. E você, cara, eu lembro, aí você, foi. Quando você terminou, você meio que olhou pro lado, tipo assim... Caralho, eu fiz isso. Eu apresentei em público. Eu lembro até a sensação, assim, eu tava com o corpo pelando, suando. Só que é aquela coisa, venci, assim. Sim. E é justamente o que você falou, é reflexo, a gente precisa das outras pessoas. Porque a ferramenta eu tinha muita ferramenta, eu tinha muita teoria. Para mim não Você era daquelas leituras ávidas já naquela época. Estudiosa, gosto, fez sentido para mim, eu vou lá e faço. Não tinha problema isso para mim. É a questão emocional mesmo. Então, ver aquilo ali... E muito do reconhecimento, e por isso também que eu estou aqui até muito em honra mesmo, né, pela sua vida,
Porque o reconhecimento do trabalho que vocês estão fazendo ali, trabalho que eu digo, a dedicação. Sim. Sabe assim, poxa, essa pessoa acredita em mim. O Diogo, ele saiu da casa dele, ele poderia estar fazendo 500 mil outras coisas, ele saiu da casa dele para acreditar na minha capacidade de me comunicar. Então, assim, isso eu acho muito incrível, sabe? Eu falo, não posso pensar só no meu próprio interesse, eu não posso crescer tanto esse medo aqui ao ponto de, assim, não ser útil para você. Porque, imagina, eu sei que você não depende do meu sucesso, eu sei que você não depende de eu ser um case, eu sei que você não depende de eu conseguir ou não, a sua vida vai continuar. Mas, assim, você fica feliz pelo outro, você tá ali se dedicando porque você acredita em pessoas. Então, isso, para mim, me moveu muito. Sabe, me movimentou muito. Falo, cara, eu não posso deixar de fazer isso aqui. Eles acreditam. Eles acreditam em mim. Ele sai da casa dele para fazer isso daqui por mim. Então, isso me moveu muito, sabe? A hoje fazer o que eu faço. E aí, quando eu transbordo na vida de outras pessoas, eu falo de vocês sempre, assim, porque, de fato, vocês marcaram a minha vida, né? Então, assim, o Ivan, meu marido, particularmente, ele se conecta muito com você, muito. Então, ele sempre fala muito de você, sempre. E aí, hoje eu olhando, quando a gente transborda, assim, sai os casais lá de casa, né? Eu olho assim, eu falo, amor, e se o Diogo um dia não tivesse acreditado, né? E se um dia não tivesse impulsionado? E até agradeço a ele também, porque ele falou, vai, continua, não para. Eu lembro disso, que ele ia contigo. Ele ia comigo, aí sabe? Ele apresentava, aí ele te dava a mão quando você não conseguia. E aí, entrando, até porque assim, lá naquela época, talvez a tua principal pegada era a nutrição. Sim, sim. Era assim, nutrição sim, essencialmente. Essencialmente isso. Depois você também entra pro Verbalize com a pegada do Kids, que a Mari até esteve aqui também falando, que é, pra quem não sabe, a Rebeca tem 4 crianças. Ela parece ter 18 anos, ela tem 4 crianças. Comecei cedo. Começou cedo, mas assim, gosta de fazer filho também. É verdade. Jesus amado. É verdade. Ela e o Ivan. E você vai pra isso. Hoje você... E eu gosto muito dessa percepção, e fica até a reflexão pessoal, essa ideia de soma, de tratar as informações na comunicação como se fosse um acréscimo, como sendo um acréscimo. Eu tenho determinada atividade, eu tenho determinado conhecimento e eu não excluo ele para incluir outro. Sim. A gente pega um conhecimento, pega uma informação, pega uma ideia e soma outra ideia, outra informação, outro conhecimento para poder continuar fazendo aquilo que a gente acredita. E aí você soma nutrição, comunicação positiva, crianças, que eu lembro que você gostava muito, disciplina positiva. Gosto. Você gosta Hoje muito. Eu trabalho com os casais e com as crianças. Positiva. Você soma família com a nutrição, você vai para o comportamento, você vai, pelo que eu sei, para a parte espiritual, hoje você vai com casais na parte espiritual. Tá, beleza. Vencemos o medo, o receio de falar em público. Hoje você fala, palestra, dá aula e tal. Sobre o quê? Bom, vamos do começo. Vamos do começo, vai. Como você trouxe esse histórico. Antes, há uns 10 anos atrás, era essencialmente a nutrição na minha vida. E aí hoje eu entendo por que foi também tão difícil começar a falar em público. Por quê? Porque a nutrição é algo que eu amo. Uhum. É algo que faz parte da minha vida e a gente vai chegar lá hoje. Mas lá atrás não fazia tanto sentido. Tanto é que, mas isso é para você dar mais aulas, isso é para você falar mais sobre isso. Mas aquilo não mexia comigo, sabe? Porque a nutrição, no meu ponto de vista e na área que eu atuava na época, ela é muito pouco envolvida com a comunicação e com o relacionamento. Tá. É muito cálculo, é muito... quadradinho, formatadinho, essa palavra, muito formatadinho. Então, aquilo não fazia tanto sentido. E aí eu entendi, hoje eu entendo porque eu demorei tanto para me mover. E aí, paralelo a esse desafio que eu venci com vocês ali, eu tive o Davi, que foi onde entra o Verbalize Kids. Então, ao eu ter o Davi, eu percebi que eu precisava fortalecer uma identidade, eu precisava me comunicar com uma criança, eu precisava me comunicar no meu casamento, eu precisava expressar necessidades. Não era mais só a minha vidinha, eu fazer o que eu tô afim do meu jeitinho. E tudo isso envolve comunicação. Tudo isso envolve, até a comunicação comigo mesma, né? E aí eu comecei... Ela que começa. Tudo começa na comunicação com você mesmo. Exato. Então eu comecei ali, depois do nascimento do Davi, do meu primeiro filho, eu comecei a
perceber que eu precisava desenvolver a minha habilidade emocional. Eu precisava desenvolver essa parte, porque eu achava que eu estava bem, eu achava que eu achava que era normal comum você ter algumas limitações, e tudo bem. O problema é a gente aceitar, abraçar, fazer carinho e ficar ali com elas. De fato faz parte, só não faz parte a gente aceitar Isso. E né, sentar em cima dela. Exato. E aí, depois disso, eu querendo melhorar essa minha comunicação dentro de casa, com meu filho, com meu marido, foi quando eu mergulhei, como você trouxe, a disciplina positiva. E aí, por isso que nasceu com as crianças, porque eu vi uma mudança isso eu nem falava ainda, eu nem palestrava, eu nem falava, não fazia nada. Isso é só o stories, interno. Instagram bombando, que seu Instagram sempre bombou. É só interno, porque sempre foi com muito amor, né? Então, quando você faz com amor, o negócio acontece. E aí, eu comecei a estudar como você trouxe essa questão da disciplina positiva. Com isso, ficou impossível ficar só em mim. Eu falei, gente, eu preciso ajudar outras mães. Ficou impossível ficar formatado. Formatado. No quadradinho da nutrição ali rígida, de consultório. Exato. Por isso que eu olhei para aquilo e eu falei, eu não posso ficar só rígida no consultório. Eu preciso ajudar famílias, eu preciso ajudar mães, porque eu acabei de vencer algo, estou vencendo, né, na época, algo que, assim, isso aqui impacta a comunicação, isso impacta a minha alimentação, isso impacta o meu casamento, a minha vida. E aí foi que eu fui mergulhando nesse processo infantil mesmo, de trabalhar com as crianças, no sentido de a gente precisa expandir a mente mesmo para a educação. Eu sou muito apaixonada pela educação. E aí foi onde veio o Verbalize Kids, que você já trouxe, que a Mari já veio aqui e tudo. E aí, o que eu comecei a perceber? Que eu estou, né, transitando, assim. Então, o que eu comecei a perceber? Que a questão não era nos filhos. A questão não estava nas crianças. Eu lembro do Verbalize Kids. A gente fazia quando chegava nos pais o negócio... Exato. Eu falei, não tá. O problema não é essa criança é uma vítima. Essa criança ela não consegue se comunicar, ou o relacionamento em casa está desafiador, é por causa do pai dessa criança, da mãe dessa criança, dos educadores dessa criança. Você falando isso me remete a quando uma empresa vem me contratar para dar algum treinamento e tudo, e aí sobre lideranças e tal, e eu falo assim, tá, as lideranças vão participar? Olha aí só. As pessoas falam, não sei e tal. Então não adianta. Não adianta. Então, assim, posso dar lá, porque vocês precisam cumprir uma cota ali de investimento em capacitação e tal, mas estou avisando, não tem transformação. Não tem mudança. É verdade. Por quê? É a mesma ideia. Vamos fazer um treinamento aqui, ou uma capacitação, uma educação de comunicação somente com as crianças? Quem é a liderança da criança? Exato. São os pais, são os responsáveis, são os educadores. Exato. Então não adianta. Vai travar uma hora. E não, vai travar mesmo. E não vai demorar para travar. Não. E aí foi por isso que eu pensei, eu preciso me comunicar com pais. Eu preciso acessar essas crianças por meio, igual você falou, da liderança deles. E aí foi quando eu fui me envolvendo. Aí nesse processo todo já teve eu já aprendi a me comunicar melhor, passei pelos processos, venci os medos, os traumas, e aí eu fui olhando, olha, isso não pode parar em mim, né? Então, voltando, cheguei nos pais. Então, eu comecei a fazer encontro com os pais, comecei a fazer pequenas reuniões, mentorias, isso dentro do consultório também. Comecei a usar a nutrição para isso, porque a pessoa ela me procurava querendo melhorar a alimentação e emagrecer. Só que eu perguntava, o que está acontecendo? Por que você não está emagrecendo? Aí ela vem trazendo da vida problema no casamento, aí ela vem trazendo problema com os filhos, aí os filhos adolescentes que estão cortando os pulsos. Aí você vai vendo que é um sistema muito maior. Então foi quando eu comecei a olhar e falar, opa, peraí. E aí você começou a conseguir entrar na comunicação das pessoas, que tem algumas pessoas que não conseguem comunicar isso. Exato. Não, elas não têm a vaga ideia de que isso que está acontecendo. Então, dentro ali do consultório, ela me procurava para comer brócolis, mas eu explicava para ela o porquê que ela não queria o brócolis e sim que ela queria o sanduíche X. E aí, por meio desse acesso aos pais, então, eu estava indo para ajudá-las a criar os filhos de uma forma... Educar os filhos de uma forma mais assertiva, no meu ponto de vista. Eles me procuravam por causa de alimentação, quando, na verdade, eu falava, tá tudo isso bagunçado por falta de comunicação. Então, tudo caía na comunicação. E aí, por isso que eu comecei a envolver um bolo só. Então, por exemplo, eu parei de atender nutrição no consultório. Por isso que envolveu famílias. Então, meu trabalho começou a comunicação familiar. Só até que hoje perguntam, o que você faz? Eu falo, eu facilito a comunicação familiar. A comunicação com o alimento, a comunicação do casal, a comunicação na educação de filhos, a comunicação da escola entre os pais. Porque aí
Eu indo para os pais, aí o que eu percebi? Que os pais, eles estão muito ausentes. Eu percebi que aquela criança, ela sofre, ela é submissa àquela liderança dos pais, só que, na verdade, no dia a dia, quem se comunica com ela são as babás, os professores, os ajudantes, os auxiliares. Então, aí foi aí que eu me meti nas escolas. Eu falei, não, vou ter que me meter nas escolas, porque você vai indo, você fala, o que eu faço aqui? E aí fui me envolver com as escolas. Que é o Rodrigo, que trabalha muito com crianças atípicas, ele trouxe muito essa percepção do desafio que muitas vezes, assim, o trabalho com a criança é o mais fácil. O trabalho com os pais, ele é desafiador, sim, tem desafios, e ainda tem um trabalho com as escolas, sim, que tem um formato encaixotado de sim, metodologia MEC, nananana, e aí vem um grande desafio. É um sistema. Aí o buraco é fundo. E aí comecei a me envolver com os professores. Então, assim, eu comecei a me apresentar nas escolas. Olha, eu só quero ajudar na facilitação dessa comunicação. Eu quero ajudar essa criança a dar menos problema para você. Ajudar essa criança a aceitar melhor, a respeitar mais esse professor. Porque aí vai voltando, né? Aí é autoridade, aí é muita coisa. Então, você vê, eu saí da nutrição para alcançar as escolas. Por isso que hoje eu preciso trabalhar com famílias. Né? Então, assim, você perguntou... É porque você perguntou tanta coisa que pode ir tranquilo, que é bate-papo, pode ir fluido. Como é que... Eu já até falei, por que eu tô falando tudo isso? Tô até meio perdida. É por causa da sua trajetória. Como é que chega nessa ideia de sair lá do desafio de se comunicar em público e tal, para poder conseguir hoje... Pronto, é do propósito. Isso, exatamente. Então, quando eu me vi com os pais e com os professores, aí eu entendi o propósito. Aí eu falei, meu Deus... O propósito é muito grande, porque a criança é a vítima, todo mundo acha que ela que é o problema, só que, na verdade, é um sistema muito grande que está ocupando a vida dessa criança e está influenciando a vida dessa criança. Né? Então, aproveitando a linha do consultório, que todo mundo hoje só quer emagrecer, né? Então as pessoas me procuram para emagrecer, só que eu chego e falo, esse é o problema, tá na comunicação com seu filho, aí você tá com raiva, frustrada, aí você sai do trabalho cansada, você sabe que você vai buscar ela às 6 horas da tarde, que vai estar gritando, te desrespeitando, aí você vai levar pro lado pessoal, aí quando ela dormir, você vai querer pedir um iFood, você não vai querer comer uma saladinha. Então quando eu mostro todo esse contexto para ela, aí ela... Caraca, então o buraco é mais embaixo. Então eu realmente preciso mudar o meu sistema, eu preciso mudar a minha rotina, eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar a minha forma de me comunicar comigo, com os meus filhos, com meu marido. Então isso vai se tornando um caminho funcional. Isso vai organizando a rota, reorganizando uma rota, sabe? Então é como se a pessoa tivesse muitos caminhos, aí ela vai em um, para no meio, pega outro, então eu falo, não, peraí, vamos escolher um e vamos organizar essa rota. Então, hoje é basicamente que não é nada básico. Isso que eu ia falar. O que tem de básico nisso aí? É basicamente o que eu faço, onde eu cheguei. Então, eu usei o meu potencial de comunicação para trazer essa perspectiva mesmo, porque eu acredito muito na formação de famílias. Eu acredito muito que a sociedade, para ela ser forte, ela precisa de famílias fortes. E isso, a comunicação se envolve completamente. Precisa dela em tudo. E aí, puxando a aba espiritual, que foi uma que você comentou, que é uma das abas que hoje eu uso a comunicação, é justamente porque eu acredito em famílias fortes e o pilar espiritual faz parte. Né, dos nossos pilares na vida. Então, quando eu associo toda essa comunicação, eu associo a comunicação espiritual, então isso eu consigo tornar muito mais sustentável esse processo, essa rota, esse caminho. Eu ajudo essa pessoa, claro que eu só sou uma facilitadora desse processo, mas eu facilito esse processo de uma forma muito mais sustentável, de uma forma onde ela chega muito mais... Não é nem mais rápido, porque isso é muito individual, mas ela chega mais fácil, com menos sequelas aonde ela quer chegar. Mais estruturada, exatamente. Porque aí o pilar espiritual está sendo trabalhado, não vou dizer nem que chegou ou não chegou, porque isso não cabe. O pilar alimentar está estruturado, o pilar familiar está estruturado, e aí, eventualmente, provavelmente, e aí eu acredito que o Ivan deve entrar muito também nessa parte profissional, do pilar profissional, financeiro. Está estruturado, e aí você começa a formar uma base estruturada. E é muito isso que a nossa comunicação com os casais é muito, de fato, mostrar a nossa vida. Então, assim, é possível. O Ivan, ele trabalha muito, ele é bem sucedido profissionalmente, ele é muito influente na área dele, ele é muito importante na área dele. E você vê,
mesmo com tudo isso, ele tem tempo para servir, ele tem tempo para ser um pai presente, ele é um marido presente, ou seja, cuida da saúde, cuida da parte física, se alimenta espiritualmente. Então, ou seja, é uma rota que quando a gente tem uma organização, tem uma comunicação alinhada, você vê que dá certo. Então, hoje é muito o que a gente faz. A gente ajuda as pessoas, por meio da comunicação, claro, a mostrar que a vida delas pode dar certo. Isso não quer dizer encaixotar, perfeito, igual a nossa. Claro que não. A gente usa a nossa vida como exemplo, porque é nós que estamos falando. Claro. Só que o objetivo é justamente mostrar que a vida pode andar, a vida pode girar, sabe? Sim. Você usou uma palavra que eu gosto muito, eu sou bem chato com ela, que é alinhado. Alinhar, para mim, existe uma necessidade de alinhar expectativas, Sim. necessidades, interesses, intenções, vontades, desejos e tudo por aí vai. Só que antes de falar disso, você que está aí escutando, acompanhando, vai lá, por favor, entra no Spotify, entra no podcast, coloca 5 estrelas se você acha que deve 5 estrelas. Além disso, faça um comentário se você quiser fazer algum comentário, envie para alguém caso você queira. Também vai lá no YouTube, siga o canal, coloca o sininho, ative as notificações, faça seu comentário, mande feedbacks e acuse eventualmente caso algo tenha ressoado para você. Voltando para cá, o alinhamento de expectativas é algo para mim essencial. As expectativas, Sim. eu sempre falei de alinhamento de expectativas, só que com o passar do tempo comecei a falar de necessidades também. Porque além do que eu tenho de expectativa futura, de projetos e tal, eu também tenho as necessidades atuais Sim. e presentes. E ao saber o que eu tenho interesse de fazer futuro e ao saber o que eu tenho interesse de demonstrar no hoje, eu consigo permitir que a outra pessoa também expresse e assim a gente consiga alinhar o que cada um quer. Comunicação. Total, comunicação total. Alinhamento talvez hoje seja assim, um dos pilares mais fortes disso que você vem fazendo, desses pilares que você vem fazendo. Especialmente da relação de casais. Sim. Como você falou, sem alinhamento é impossível, porque sempre vai ficar na casa da expectativa. A expectativa, o que eu espero do outro, o que eu queria que o outro fizesse. Ou até um alinhamento tão simples, vamos pegar um exemplo. Enfim, alinhamento hoje, de fato, é onde a gente consegue resultado. Então, primeiro a gente começa a enxergar a nossa necessidade. Então, eu preciso disso aqui, eu quero... O que você quer? Onde você quer chegar? Eu quero viver bem no meu casamento. Uhum. Eu quero me relacionar bem com os meus filhos. Eu quero que meus filhos me obedeçam. Eu quero que meus filhos vão bem na escola. Eu quero comer banana de manhã. Eu quero comer banana de manhã. Eu quero emagrecer. Enfim, então, assim, o que você quer? Então, isso é muito importante. Porque quando a gente entende o que a gente quer... Aí a gente consegue fazer esses alinhamentos, a gente consegue essa troca. Eu consigo dar sugestões, eu consigo oferecer sugestões para aquela pessoa, só que a gente precisa estar alinhada, a gente precisa estar indo para um caminho onde ela concorde com aquilo, e ela vai expressar essa necessidade. Então, hoje, alinhamento é a nossa peça-chave, só que é onde a gente tem maior deficiência. Então, o maior problema de comunicação, por exemplo, a gente dá um curso de casal. E nesse curso de casal, a gente tem uma aula que a gente chama de comunicação. Então, e é onde... E é onde tem mais problema. É BO mesmo, assim, essa aula, sabe? A gente já vai preparado, assim, quase que armado, vamos lá, porque é a aula. E aí a gente vê que o maior desafio das pessoas é justamente elas não terem esse alinhamento, elas não saberem onde ela quer chegar, elas não conversam. Ela não sabe onde é que ela quer chegar e quer que a outra pessoa saiba. E quer que a outra pessoa saiba. Isso é clássico. Então, assim, tanto é que o exercício que a gente dá depois desse encontro que a gente tem na comunicação no casamento é justamente, vamos ter que marcar um dia para fazer alinhamentos. Então, alinhamentos na educação de filhos, alinhamentos na alimentação da casa, alinhamentos X é importante, você entende que Y é importante. O que a gente vai decidir fazer agora? Pronto. E que seja bom para a família, que seja bom para mim e para você, que seja bom para o nosso filho. Isso,
A gente tem que conversar, a gente conversa muito com pais, por exemplo, ou que tem uma comunicação muito divergente ou então separados, são divorciados. Porque a gente tem que lembrar que o foco é a criança. Né? Fala, olha, vocês precisam ter um alinhamento, porque não é sobre o que você quer, o que você acha legal, ou o que o outro quer, o que o outro acha legal. É sobre o bem dessa criança. Então, quais alinhamentos vocês vão ter para o futuro dessa criança? Então, o alinhamento ele é fundamental para tudo, porque no alinhamento a gente expressa as nossas necessidades, no alinhamento a gente escuta, ouve a necessidade do outro, então a gente escuta a necessidade do outro, e no alinhamento ajuda a gente com soluções de onde a gente quer chegar, o que é fundamental. Então, assim, com esse alinhamento é que eu vou falar aonde eu quero chegar, sei lá, quero que as crianças comam mais brócolis. Aí o pai acha que é uma bobeira, a mãe acha que tem que ser todo dia. Com esse alinhamento eu falo, não, então nem para mim nem para você, criança tem que comer brócolis. Vamos então colocar segunda, quarta, sexta? Então são alinhamentos pequenos, mas que ajudam demais na comunicação. Em todos os níveis. Por que as pessoas, e eu tô falando como determinismo, mas para você trazer a sua percepção aqui pra galera. Por que as pessoas não alinham? Elas não sabem. Elas não sabem que precisam. Elas não sabem que precisa, elas não se comunicam. Porque seria óbvio? A gente sempre, uma frase nossa o óbvio tem que ser dito. Claro. A gente sempre fala isso. O óbvio tem que ser dito. Só que elas não sabem qual é o óbvio, porque elas não sabem nem reconhecer as próprias necessidades. E a gente, Diogo, infelizmente, sem generalizar, estamos muito focados nos nossos próprios interesses. A gente fala muito isso. A comunicação não é sobre você. A comunicação é sobre o outro. Então, assim, se o outro não está entendendo, você me ensinou isso, se o outro não está entendendo, o problema não está no outro, o problema está em mim. Então, assim, elas nem sabem expressar essa necessidade. Elas nem sabem que precisa de alinhamento. Elas são tão acostumadas, nós somos tão acostumados a só brigar pelos próprios interesses, ou só acusar, se defender, usar as barreiras, né, da escuta. Assim, ou eu me defendo, ou eu acuso, ou eu estou me justificando. Eu estou sempre tão focado nisso que eu não paro para perceber que uma solução vai tanto me ajudar quanto me ajudar a chegar onde eu quero. Então, a gente vê isso claramente nos cursos de casais que a gente dá, nas palestras de casais que a gente passa, tudo que a gente dá, as pessoas elas não sabem nem o que é um alinhamento. Elas não têm essa compreensão do que é um alinhamento. Você está sempre tão acostumada a brigar, tão sempre acostumada a discutir, que muitas estão discutindo, não sabem nem que estão discutindo. E que com uma solução, aquilo ali... Deixa eu contar um episódio engraçado. Teve uma vez que eu estava com um grupo de amigos sentado numa mesa do restaurante. E aí nós estávamos conversando sobre o desafio que é quando, eventualmente, alguém, né, da relação ali traz um problema profissional e chega irritado do trabalho e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a falar sobre o que fazer nessa hora. O que fazer nessa hora. E ao dizer isso, eu muito curioso que sou, para mim tudo é estudo de casa, se de olhar e falar, tem alguma falha de comunicação aqui. Mas eu fiquei calado, eu só perguntei assim, mas o que vocês fazem? Aí uma pessoa falou, não, quando eu tô irritado, quando a pessoa chega irritada, eu pergunto o que está acontecendo. Aí o outro, não, eu fico calado. Aí o outro, eu dou um abraço, eventualmente faço uma janta, eu faço o café da manhã, algo tal. Aí o outro, não, eu quero problematizar a situação para ela perceber que, tipo assim, o que está acontecendo. Aí eu falei, vocês já perguntaram para a pessoa que está com raiva o que ela gostaria? Aí todo mundo, cri, 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 cri. Só que detalhe, só fazer um adendo. Eu só falei isso porque eu fiquei calado primeiro, para não ficar sendo chato. Fiquei calado. Aí uma amiga que sabe que eu estava pensando nisso, ela falou assim, Diogo, o que tu tá pensando? Eu falei, não, nada não, deixa. Até para não ser chato. Aí tem uma hora que ela falou assim, não, pode falar, que a gente quer escutar. Eu falei, beleza. Eu falei, cara, vocês já perguntaram o que o outro gostaria? Aí todo mundo, vixe Maria, ninguém falou nada. Eu falei, ela faz, problematiza a situação, você gosta? Eu odeio, eu tenho raiva quando ele faz isso. Eu falei, eu escuto, eu gosto quando ele só escuta, não fala nada. Não, eu gosto quando abraça. Eu falei, é sobre isso. E aí mais, é sobre perguntar. Talvez é sobre se interessar pelo outro. A pergunta é o maior ato de interesse no outro. Nessa aula de comunicação, que a gente fala muito com os casais, tem a maior parte da aula é sobre validação do sentimento. Que é justamente, é só a gente dar a oportunidade da pessoa existir. Então a pessoa chega chateada com alguma coisa, ela não quer que você resolva o problema dela. Ela não quer que você aconselhe ela. Cara, eu vou te dizer, eu gosto.
que resolve o problema. Eu gosto de problematizar a situação. Não, mas aí você tá focando em solução com a pessoa te ajudando. Isso, total. Porque muitas vezes as dores que a pessoa traz é assim, vamos supor, ela vem reclamando, aconteceu chefe chato, isso, pronto, e tal. Pronto. A outra pessoa, naquele momento, não é que ela não quer resolver esse problema, porque o problema precisa ser resolvido, não é que a gente vai parar de resolver o problema. A gente não tem essa pegada. É só que ela chega naquele momento, ela só quer falar, cara, sério? E aí, como é que foi? E por que você acha que isso ia acontecer? Nossa, você deve estar com raiva, você deve estar chateado, você deve... Então, é só uma validação, porque quando a gente valida o sentimento naquele momento, a gente não quer, por exemplo, resolver na hora, porque quando a gente quer resolver problema, vamos supor, não sei se é assim que você reage, mas vamos supor que eu vim reclamando, somos casados, eu vim reclamando, aí você, mas deve ser porque você fez isso. Mas deve ser porque você não fez aquilo. Não, mas será que não foi aquilo? Começa a palpitar no momento de dor da pessoa, ela fala, cara... Sério, que eu não quero que você resolva o meu problema agora eu só quero ser validada. Porque as pessoas, elas agem melhor quando se sentem melhor. Sim. Então, em 30 segundos de validação de sentimento, a pessoa vai estar pronta para... Não, amor, senta aqui, vamos resolver? Deixa eu te ajudar. Olha eu que estou de fora. Deixa eu dar minha percepção. A pessoa está com o coração aberto. Cara, você está falando aí e eu vou fazer minha meia-culpa aqui até para a galera de casa. Eu, particularmente, eu gosto muito... Cheguei com um problema, me ajuda a resolver o problema. Pra mim é prático. Então, assim, eu nem preciso da validação hoje, assim. Cheguei com problema, cara, chefe, não sei o quê. É porque você já lida bem com o problema. Você já assim, lida bem, mas os casais têm dificuldade de lidar. Aí, no começo das minhas relações, o que eu fazia? A pessoa chegava com o problema, aí eu já queria resolver. É isso. Aí eu fazia o que é bom, que eu acho bom. Isso, é isso que eu tô te falando. Aí já teve pessoa que eu me relacionei e falou assim... Ex-namorado me falou assim, Diogo... Não é isso. Não quero saber. É isso. Eu quero só reclamar, cara. E vou te falar, muitas vezes essa pessoa ela já sabe resolver esse problema. Tem grande chance. Tem grande chance dela já saber. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela só quer reclamar. Ela só quer um momento. Então esse é o grande... Não é não resolver problema. Igual você falou, eu gosto de resolver. Eu também. Mas é igual, aí é evolução emocional também. Então, por exemplo, hoje eu e o Ivan é tão engraçado que hoje em dia a gente se próprio valida. Eu já fico assim, já me irritei, eu mesmo já me valido, chega. Eu chego assim, me ajuda. Me ajuda. É isso aí, amor, já me validei aqui, entendeu? Agora eu só tô precisando de solução mesmo. Resolver essa merda, porque eu não aguento mais sentir isso aqui, velho. É outro nível já de comunicação, de inteligência emocional. Eu já sei que não é sobre se a pessoa, por exemplo, virar pra mim e falar de algo, eu não vou achar que ela tá falando de mim. Isso, não levar pro lado pessoal. Porque isso a gente já tem, por exemplo, alinhado. Então, hoje eu e o Ivan, a gente tem 2 alinhamentos. Que a opção que a gente tem na nossa vida é de dar certo. Então, esse já é um alinhamento nosso. Sim. É dar certo. E a segunda é que somos bem intencionados. Então, por mais que ele me machuque, ou por mais que eu o machuque, nós sabemos das boas intenções um do outro. Então, esse alinhamento salva a nossa comunicação. Esse alinhamento salva a nossa validação de sentimentos. Ajuda a gente a focar em solução muito mais rápida, a resolver problema muito mais rápido. E é isso que a gente tenta comunicar para os casais, é isso que a gente tenta ajudar. Só que é um processo. É um caminho, porque a pessoa, muitas vezes, ainda está lá naquela de levar para o lado pessoal, de achar que a pessoa só quer resolver o problema dela. E a pergunta nessa hora, para mim, tem me tirado um pouco dessa percepção assim, do que eu acho que é bom para mim vai ser bom para o outro. E aí, por exemplo, eu gosto muito de perguntar assim, eu valido e tal, e depois eu pergunto, você quer tentar resolver? Você quer que a gente pense numa solução junto? Pronto. E tal? Aí a pessoa vem e diz... Aí tem gente que fala, não, agora não. Agora não. Aí tem gente que fala... Quero. O que você pensa sobre isso? Eu falo, cara, minha opinião é essa, percebi isso, te escutei falando isso. Inclusive, esses dias aconteceu com uma pessoa que trabalha comigo. Eu falei, cara, não tá tudo bem. Ela não tá bem. Eu falei assim, você tá bem? Não tô bem. Eu falei, você quer conversar sobre? Ela falou, não. Eu falei, tô aqui, fica à vontade, se você quiser falar, abertura e tal. Só que assim, esse é um movimento, e aí deixando bem claro que não é um movimento natural meu. Sim, de lá de trás. Sim. Eu preciso fazer um esforço de reconhecer, de me perceber, porque minha percepção é, sai do problema. Tá chateado com o quê? Vamos resolver. Chega, né? Chega, vambora, tá? Andar pra frente, acabou, assim, chorou, tem que chorar? Chorou, chateou, bateu já no saco de pancada que tem que bater, já gritou, já esbravejou, vamos pra onde? Abraçar o problema. Só que eu preciso um esforço muito grande, tipo assim... Cada um tem um tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua maneira. Então, precisa ter a pergunta para poder alinhar com a pessoa o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, cara. Sim. Se a gente não perguntar, a pessoa não vai saber. Por isso que o alinhamento, para mim, ele é lindo, maravilhoso. Fundamental. E aí, junto com o alinhamento, você até falou
de algo que chamou minha atenção, que envolve muito a gente entender os temperamentos um do outro, ajuda muito nos relacionamentos. Total. Por isso que existe essa questão de temperamento, comportamento, perfil comportamental para empresa, para família, para filho, para casamento, para tudo. Porque quando você tem você se alinha sabendo que você quer dar certo com aquela pessoa, não só no relacionamento conjugal, qualquer relação. Igual você trouxe aí no seu trabalho, você quer dar certo com essa pessoa, você quer, gente, vamos evoluir. Então, quando a gente soma tudo isso e ainda a gente compreende que o outro tem um tempo, que o outro reage da forma X pelo seu temperamento, sem rótulos, e sim como uma oportunidade de mais conhecimento sobre a pessoa, aí a comunicação flui demais. Porque a gente aprende a não ficar só focada de fato no que a gente quer, no nosso tempo, do como a gente reagiria, como a gente faria, e sim a gente deixa o outro existir. A gente dá a oportunidade do outro existir. Então, para os relacionamentos e para facilitar a comunicação, eu acho fenomenal. Eu só tenho um adendo sobre isso, Rebeca, e eu tenho quase certeza que você vai concordar. Que é quando a gente começa a analisar, estudar, perceber comportamentos, temperamentos, pelo menos que eu já escutei, é muito comum as pessoas enviarem para alguém, para a pessoa saber qual é o dela. Cara, mas assim, qual é o seu? Sim. Isso para mim, assim... Isso não é para ser um rótulo. Perceber muito, assim, do tipo... Tá, beleza, você tá demandando algo a alguém. Aham. Ou que você saiba o da pessoa, ou que a pessoa saiba o seu. Mas e você sabe qual é o seu? Sim. Sabe por que você está se comunicando daquela maneira, naquele dia, daquela forma? Por quê? Você sabe? Não sei. E eu tô querendo exigir do outro. Sim, não. A comunicação, a responsabilidade, eu quero chegar nessa palavra que eu sei que você gosta muito, que é a comunicação exige muita responsabilidade. Sim. E especialmente autorresponsabilidade. Sim. Se a gente não tiver autorresponsabilidade para poder virar e falar assim, desculpa, eu não percebi que eu estava falando sobre a minha trajetória. Uhum. Vai ser muito difícil encontrar uma comunicação. Com certeza. E aí os conflitos surgem daí. Eu estou falando, não estou sendo entendida, não estou sendo compreendida. E quando eu falo essa questão de temperamento, tudo, não é para a gente usar como bengala. Perfeito. Não é para a gente ficar rotulando, acusando, né, o outro. Ou até já... criando expectativas, é por causa disso mesmo. A pessoa fez isso porque ela é assim. Porque ela tem tal perfil, porque ela tem tal temperamento. Não. De forma alguma. Pelo contrário, eu sempre trago isso para os casais. Quando você aprende uma comunicação assertiva, é uma oportunidade a mais. Quando você aprende sobre temperamentos, é mais uma oportunidade de você fazer o outro existir. Quando você a respeito do tempo da pessoa, aprende a ouvir, é mais uma oportunidade que você está fazendo, deixando para a pessoa existir. Então, é sempre sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Quando eu estudo sobre o meu temperamento, eu estou interessada em viver bem com o outro, porque eu preciso me conhecer para alinhar as expectativas de como eu funciono, de como eu espero, do que eu espero, de onde estão os meus gatilhos, quais são minhas fraquezas, quais são as minhas virtudes. Então, isso são oportunidades, eu chamo de oportunidade, eu não chamo nem de temperamento, eu chamo de oportunidade para conhecer mais a mim e ao outro, porque facilita muito a comunicação. Muito. Perfeito. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu preciso conversar, o Ivan, ele precisa de tempo, eu já preciso falar. Então, quando ele tá já daquele jeito, a minha tendência é o quê? Se ele tá quieto na dele, a minha tendência é o quê? Bora, sai desse lugar, pelo amor de Deus. Aí, opa, peraí, deixa eu lembrar que o Ivan ele tem um tempo, aí eu vou na pergunta. Quer conversar agora ou depois? Depois. Já eu começo. Aí ele tem que lembrar, tendo 1000 coisas na cabeça, que eu sou importante para ele. E aí ele, opa, peraí, então já entendi que você está precisando conversar, que você está precisando ser ouvida. Então essa é a beleza dos relacionamentos, essa é a beleza da comunicação, sabe? Então não como um rótulo, e sim como uma oportunidade de ajudar o outro a sair de algo que ele precisa, ou fazê-lo existir, ou... Enfim, eu acho isso lindo, né? Para mim, quando a gente fala muito dessa ideia da autorresponsabilidade, da capacidade de alinhamento, da capacidade de olhar para si, a gente começa a ter a capacidade de sair de culpar o outro, sim, nossa, de eventualmente se vitimizar. E a gente começa a ter a capacidade de, em alguns momentos, conseguir virar para a pessoa e falar assim, eu não dou conta de conversar agora. Sim. Hoje eu não estou bem. Hoje eu tô doido pra gente conversar e tal. E eu começo a não ter a confusão, né, me fundir com o problema, me fundir com aquele tanto de informação, de, em determinadas situações, virar e falar assim, eu tô com raiva, ao invés de... Não tô triste, eu tô com raiva. Uhum. Cara, isso é ciúme.
Sim. Eu não tô com raiva da pessoa, eu tô com ciúme. Na verdade, agora eu tô feliz pra caramba. Eu não tô... Não, na verdade, cara, eu tô ansioso, porque eu tô aceleradaço e tal, então eu não tô feliz. E a gente começa a ter a capacidade de alinhar o que de fato está acontecendo. Sim. Só que, de novo, começa com a comunicação tua contigo. Total. Eu preciso reconhecer esses sentimentos. E aí é onde entra a nutrição. Por que as pessoas estão tão acima do peso? Na minha área, eu digo. Vai. Porque elas estão comendo as emoções. Elas não sabem que elas estão com ciúmes. Elas não sabem que elas estão frustradas. Elas não sabem que elas estão decepcionadas. Elas não sabem que elas não estão expressando as necessidades dela e as expectativas não estão sendo atendidas. Ela não sabe. Então, ela está magoada com o marido, frustrada com o chefe, chateada com o filho que não muda. E aí está só comendo, jogando na alimentação. Então, na comida. Então, isso é um impacto muito grande no peso das pessoas, na saúde emocional das pessoas, na ausência de treino, de malhação mesmo, eu digo, de vontade de movimentar o corpo. Está muito aí, na falta de reconhecimento, como uma consequência da falta de reconhecimento desses sentimentos. É por isso que tem que envolver a família toda, tá vendo? Por isso que é da nutrição à escola, porque... Você falou algo, me lembrou, por exemplo, se a gente pegar filmes, por exemplo, quando alguém tá triste, a pessoa, o símbolo é a pessoa pegar um pote de sorvete e... Pipoca sair, passa no posto. E aí pega algo ali para poder descontar na alimentação, na comida. Isso é uma construção mesmo, e é tão cultural, é tão habitual, que a gente vê, assim, até criança mesmo, por exemplo, a criança tá chorando. Aí a primeira coisa que você faz, a mãe vem, toma uma petinha. Não, tá bom, toma aqui a uvinha. Lá em casa é regra, porque como eu tenho essa visão, lá em casa é regra. As crianças, a Olivia, por exemplo, que ainda é pequena, tá chorando, não calar ela com nada, nem com chupeta. Deixa chorar, deixa expressar o sentimento, e a gente vai falando. Não dá peta, não dá uva, não dá nada. A mesma coisa, a Joaquim quer comer o hambúrguer, por exemplo, e tá fazendo birra. Filho, assim que você se sentir melhor, a gente vai comer. Porque comer triste ou comer com raiva faz mal para a saúde, aumenta o seu peso, faz você achar que aquilo ali vai te trazer alegria. E a comida é para suprir uma necessidade, é para você sentir um sabor, é para você ter comunhão com as pessoas. A comida não é para suprir as suas necessidades emocionais. Então, eu falo isso claramente com eles. Tanto é que a Maria e o Davi, que já são maiores, eles já entendem mais, porque é pela repetição. Claro. A criança é repetição. Eles já ouviram tanto isso que tem algumas coisas que já ficam até automáticas, né? E aí, ela chorando, eu falo, filha, aí ela... Eu já sei, eu não posso comer isso, a balinha, porque senão eu vou achar que me traz alegria. Aí você já entendeu. Então, yes. Assim, yes. Então, isso, você vê, é por repetição mesmo, e é a comunicação que envolve. É porque eu discuto como se fosse a comida sendo mais um elemento para ser confundido com a emoção que está acontecendo. Exatamente. E para tampar, porque a gente é acostumado a... Por que a gente não consegue validar sentimento? Porque a gente só quer tirar a pessoa daquilo, a gente quer resgatar a pessoa, ou a gente só quer resolver, ou a gente só quer... Falar, não, eu não dou conta disso aqui não, porque eu já teria saído desse lugar. Então, quando a gente não valida um sentimento, a gente acha que a gente está concordando, passando a mão na cabeça da pessoa e só quer resgatar a pessoa. Quando ela tem que entrar em contato com aquilo, a gente tem que dar nome. A validação de sentimento é justamente dar nome. Então você está frustrada, chateada, triste, com raiva, decepcionada. Poxa, eu vi como é que você se esforçou para fazer isso daí. Então, a validação muda tudo. Muda tudo. E aí, desde criança, por exemplo, você vai trazendo essa perspectiva de que alimento não supre demandas emocionais. Você vai fazendo esse alinhamento com a criança. E aí, imagina a mentalidade. E avaliando, inclusive, com a comida, né? Comida, deixa eu te falar que você não vai vir agora para poder tampar buraco nenhum. Exatamente. Vai ficar aí, quando eu estiver me sentindo bem, eu vou lá e pego. Eu costumo dizer, Rebeca, que as pessoas não sentam aqui à minha frente por acaso, no sentido do que eu tenho de trajetória, tá? E aí, eu estou te escutando e está batendo muito forte para mim dentro de um desafio que eu tenho, que é, em muitos momentos, querer tirar as pessoas do espaço de, eventualmente, de um problema, de uma dor, de resgatar. Durante muito tempo foi salvar mesmo. Fala mais sobre isso, sobre o quanto, muitas vezes, a gente quer tirar as pessoas desse espaço. Talvez por uma... E aí eu vou falar do que eu acredito para mim. Talvez por um desafio de lidar com as minhas próprias. E aí, como eu não consigo lidar com as minhas e quero sair delas logo, eu também quero que as pessoas saiam logo, porque assim, eu também não consigo lidar muito com as emoções muito oscilantes. Oscilantes demais. Então, tipo assim, calma esse trem aí, porque eu não consigo lidar nem com as minhas, vou conseguir lidar com as outras. Como é que é isso aí pra você? Assim, fala mais sobre isso. Meu Deus!
Olha... Corta! A gente teve um problema de gravação aqui, você vai ver que vai ter um cortezinho. E a Rebeca vai ficar sem água, não é porque eu sou meio educado, não. É porque... Sou muito expressivo. Passou algo aqui assim, derrubou o copo, entendeu? E a gente tava falando antes... Muito bom. A gente tava falando antes desse desafio que eu tenho, e eu coloquei isso aqui à mesa para as pessoas também escutarem, de muitas vezes querer tirar a pessoa desse desafio, de resgatar, e eu falei que em alguns momentos até de salvar dessa emoção, porque eu talvez queira sair logo também, eu não queira ficar com aquela emoção ali um tempo. Então talvez seja a questão da validação da emoção. E aí eu pedi para você trocar com a gente sobre como é que você enxerga isso. A questão do resgate logo, a questão de querer resgatar o outro logo, a questão de sair logo da minha emoção. Bom, são vários aspectos que eu penso sobre. Pessoalmente falando, eu também tenho esse perfil de querer sair logo desse lugar. Por quê? Porque eu já fui muito vítima na minha vida. Eu já fui vítima refém de sentimentos, já fui refém do que eu passei, enfim. Então, nesse processo, eu fiquei um pouco intolerante ao vitimismo. Só que é aquilo, por que me incomoda tanto? Porque eu já fui uma vítima. Então, eu começo sobre mim, eu falo, olha, Rebeca, tranquiliza, porque você aprendeu um caminho para sair desse lugar, você trilhou esse caminho, você decidiu, você assumiu a responsabilidade da sua vida, independente do que você passou, das suas circunstâncias. Só que onde essa pessoa está, você já esteve. Então, eu tenho que ficar constantemente reforçando isso para mim. Quando eu estou também em um sentimento, estou mergulhada em algum desafio, alguma coisa, eu também tenho essa tendência a não ficar no problema. Eu não fico mesmo. Só que também eu não fico mais negando. Eu decidi, eu tomei uma decisão na minha vida, ser feliz. Isso para mim acabou. Independente das circunstâncias, tanto é que você já sabe, por exemplo, passamos por vários desafios com a Maria, né? Uma das nossas filhas quase morreu, enfim. Muita coisa, muito tempo de UTI. E nós passamos por essa situação contentes. Não quer dizer alegres, mas contente, com contentamento. Então, eu decidi ser contente na minha vida com tudo. Então, essa decisão me ajuda a não ficar mergulhada muito tempo em problema. Então, eu olho aquilo ali e eu falo, ok, eu preciso resolver isso daqui. Ok, eu estou chateada, eu estou frustrada, eu estou com raiva, mas eu decidi ser contente. Então, eu vou trazer estratégias que me fazem me sentir melhor, para eu ter mais tranquilidade emocional e mental para lidar com esse problema. Então, eu não quero... Não é porque eu quero sair logo, eu não quero mais ficar sentindo aquilo. Na verdade, eu não dou nem espaço, eu não tenho nem muito tempo para sentir. Eu já quero logo focar em solução. A questão é que eu sei que muitas vezes eu preciso de estratégias, até fisiológicas mesmo, físicas, mentais, para sair desse sentimento e conseguir olhar com um olhar mais... pouco sensível ali, pouco emocional, pouco emotivo, né? Então, isso se tratando de mim. Sobre o outro... Existe parte de aceitação? Existe uma ideia de aceitar o sentimento? Sim, aceitar o erro, aceitar, por exemplo, falando de temperamento, falando um pouco de mim. Até agora, eu tô mal por isso aqui que aconteceu. Porque é do meu temperamento, essa questão de sempre preocupar e sempre... não posso errar e o que vão pensar. Então, isso já tá em mim. Tá. Só que eu não deixo isso... crescer, eu já identifico. Então, eu aceito. Falo, Rebeca, tá tudo bem, você só falhou. Rebeca, você só errou, faz parte. Então, quando eu erro, falo alguma coisa errada num palco, alguma coisa, para mim é um desafio. Eu fico ali, tá. Aí a tendência é, nunca mais eu vou falar, nunca mais eu vou palestrar, vou sumir. Não, Rebeca, calma. Vamos usar estratégias, gatilhos, para você não repetir isso daqui. Então, eu não fico muito mergulhada, mas justamente por aceitar e identificar esse sentimento. Se tratando do outro... Aí entra, pessoalmente falando, um desafio também. Por quê? Porque eu trabalho muito com pessoas em igreja. Aí o desafio é grande. Por quê? Porque as pessoas, nesse meio, elas gostam de sofrer. Não, sério. Assim, claro que eu não estou generalizando, né? Não, eu acho que você não precisa nem fazer esses parênteses da igreja. Assim, eu falo isso tipo em mentoria. Nem estou falando da minha igreja específica. Estou falando isso, assim... Cara, as pessoas gostam de sofrer. Exato. É porque eu estou falando que eu lido muito mais com esse tipo de pessoa hoje em dia. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Fazendo até referência da Carol, que a gente comentou há pouco aqui, que foi arquiteta aqui desse espaço fenomenal.
ela falava assim, uma expressão, falou, cara, as pessoas parecem que estão na merda, só que como a merda tá quentinha, aí ela se amarra e fica ali na merda quentinha, sabe? É tipo, eu falo muito isso, eu falo, cara, você tá mergulhado num balde de bosta, é aí que você quer ficar? Sai desse balde dessa bosta aí. Aí tem gente que fica ali, né? Isso, porque, né? E assim, ela se acostumou a ficar ali, sabe? Por que eu trouxe essa questão da igreja? Porque é a minha vida hoje. Isso, hoje é a minha vida. E aí é um julgamento meu também. Porque eu acho que são pessoas que são muito acostumadas a receber. Entendeu? Então, são pessoas que são muito acostumadas... Então, não é que elas são acostumadas a receber, elas estão sempre esperando algo. Parece que você sempre tem que estar dando algo para ela. Então, alguém tem que dar uma palavra, alguém tem que dar uma solução, que seja o padre, o pastor, o fulano, sei lá o quê, enfim, qualquer nome que você queira dar. Então, eu acho que elas se colocam nessa posição de sempre recebedoras. Um pouco de espectadora da vida também. Exato. Ela é espectadora, ela não é partícipe, ela não é responsável pela Exato. Vida. E isso, pra mim, como eu sou muito doadora, eu sou muito do resgate, eu sou igual... A minha essência é igual o que você trouxe. Cara, eu quero pegar essa pessoa do fundo do buraco e tirar, anda junto comigo, vem cá, mora aqui na minha casa, vamos. Só que eu comecei a desenvolver uma maturidade em relação ao outro, separar essas coisas, justamente nesse sentido. Eu falei, essa pessoa está acostumada a só receber. Ela quer só receber. E quando eu estou dando muito, e se você olhar de fora, é louvável, é bonito, é legal. Nossa, como ela é doadora, como ela é legal, como ela ajuda. Isso é ótimo. Só que eu estou tirando, eu me percebi muitas vezes, tirando a responsabilidade da pessoa assumir a vontade dela de sair dali. Entendeu? Então, é como se eu fizesse isso por ela. Eu vou fazer isso por você. Só que a partir do momento que ela não me tem mais, aí acabou, a vida dela volta para o buraco. Então, ela só sai do buraco quando ela está junto comigo. Então, eu comecei a olhar, eu comecei a, de fato, exortar mesmo, sabe? Então, hoje, eu olho isso, eu vejo a pessoa ali naquele problema, é claro que eu vou validar o sentimento, é claro que eu vou ajudar. Hoje eu lido muito mais com pessoas que têm problemas muito graves do que não. Então, a minha vida é lidar com o problema dos outros. Então, não tem nem como. Eu precisei desenvolver essa empatia, eu precisei desenvolver esse cuidado com o outro. É porque manter o outro responsável e independente é um ato de cuidado e empatia. Total. E aí, é esse o ponto. Então, hoje, eu não tô mais assim, ai, vamos, poxa, que pena que você tá passando... Não, peraí. Vamos lá, eu exorto mesmo, sabe? Hoje é chegar e falar, olha só, você tá assim, você tá triste, isso, beleza. E o que a gente vai fazer com isso? Então, tem até um livro que eu gosto muito de comunicação, que chama Conexão, Comunicação e Limites. Então, entra nesse limite da coisa, fala, olha só, tudo bem, você tá assim, isso aconteceu, e o que você vai fazer com isso? Vai fazer o quê? Não me cabe decidir o que você vai fazer. Eu não tô dentro de você, eu não posso tomar essa decisão por você. Eu volto para minha casa, eu volto para minha vida. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, eu comecei a desenvolver uma habilidade de ajudar as pessoas a desenvolver responsabilidade pela própria vida. Entendeu? E não ficar só socorrendo ela, e não ficar só... Até porque a mentoria vem muito disso, né? Eu mentoro muitas pessoas. Só que a mentoria é muito assim... Eu falo o que você faz, eu falo o que você faz, eu falo... Ó, já ia derrubar outro código. Opa! Eu falo o que você faz. E aí eu comecei a perceber que, apesar de mentorear, eu preciso dar uma exortada junto. Eu preciso... peraí. Você vai ter que levantar sozinho. Você vai ter que fazer sem a minha ajuda isso daqui. Eu posso estar com você, mas quem vai fazer é você. Então, é mais essa... Eu não posso tirar ela do buraco. Eu estimulo ela a sair daquele buraco. Só que trazendo uma mudança de mentalidade, ajudando, facilitando esse processo. Dessa mudança de mentalidade de que ela precisa assumir essa responsabilidade. Ela precisa querer sair dali. Sim. Porque senão fica... nutricionista é ruim, eu não emagreci por causa da nutricionista. Eu separei porque não tinha mais jeito. Meu filho... Aí vai só dando desculpa. A responsabilidade acaba sendo sempre do outro. Eu não me responsabilizo mais pela vida das pessoas. É um desafio meu, de fato, e eu tenho adotado até no processo de mentoria, de comunicação, e eu gosto muito de falar isso, o processo depende de 3 fatores. Você. Primeiro. Exato. Segundo fator, o que eu vou fazer contigo é, basicamente, pegar ferramentas de comunicação, que no caso aqui eu uso a metáfora de uma bicicleta. Eu vou primeiro tirar as rodinhas, você vai primeiro andar com rodinha, e eu te dei essa bicicleta com rodinha. Você vai depois tirar a rodinha, eu tô do teu lado. Eu vou te acompanhar nos primeiros momentos para você não cair de cara, utilizando ferramentas erradas, na hora errada, com a pessoa errada e tal.
Só que vai chegar uma hora que eu vou soltar você e aí tem caminhos a serem andados. E quem vai decidir para onde vai virar é você. E aí você vai pedalar. Não sou eu mais. Eu não tô contigo, eu te dei a ferramenta que é a bicicleta. A partir daí, cara, eu odeio, não gosto, não quero alunos dependentes de mim. Exato. O processo é de independência, é de capacidade de tomada de decisão para assim, agora está na hora de usar a tua ferramenta, agora está na hora de silenciar, agora está na hora de usar persuasão, agora está na hora de ser mais assertivo, agora está na hora de alinhar expectativas e necessidades, agora está na hora de me recolher, agora está na hora de perguntar, agora está na hora de perguntar perguntas fechadas, agora está na hora de perguntar perguntas abertas. Porque isso é a bicicleta. Sim. Agora, assim, eu ficar pedalando junto, não tem como. Só que assim, eu vou te confessar... Mas você entende que se você quer tirar essa pessoa, você está pedalando com ela? Você não soltou, você soltou... eu chamo assim, eu tô querendo controlar a distância, sabe? Então, assim, eu estou falando que você trouxe a minha visão, porque você trouxe isso para a mesa. Então, por exemplo, sei lá, você está acompanhando a pessoa e você quer tirar logo aquela pessoa dali. Você quer tirar... Você não está dando espaço para aquela pessoa, você está querendo controlar o processo. E isso acontece muito com o filho. Muito, assim, todo mundo não, muita gente me pergunta, Rebeca, mas como que você faz para o Joaquim colocar a roupa no cesto? Mas aí como é que você faz para o Joaquim comer sozinho? Porque eu entendo que eu não posso controlar esse processo. Vai demorar mais tempo, às vezes não vai ser na hora que eu quero, não vai ser do jeito que eu quero. Na verdade, às vezes não, quase sempre. Porque ela tem a responsabilidade da própria vida dela. Né? O Joaquim tem a responsabilidade da vida dele. Então, eu auxilio, eu oriento, só que eu não quero controlar esse processo. O que você vai fazer com isso? Então, quando a gente quer ficar resgatando a pessoa, resgatando um filho, resgatando um mentorado, alguma coisa assim, é muito essa visão de que eu quero controlar o processo. Então, a gente tem que aprender a soltar o controle mesmo. Isso, eu trabalho muito essa questão individualmente falando, assim, pessoalmente falando. Eu trabalho muito isso... Rebeca, você não é líder da vida das pessoas. Você só facilita. Não é porque você tem um rótulo de liderança, você tem um rótulo de uma influenciadora, que você é controladora da vida das pessoas. Não. Então, assim, eu sei que é louvável a sua vontade. Você quer que ela saia desse lugar. Você quer que ela melhore o casamento dela. Você quer que ela melhore o relacionamento com o filho. Mas não adianta você querer controlar essa pessoa. Só dá para você orientar. Então, isso a linha é muito tênue. A linha é muito tênue. É muito legal isso, porque hoje, em processo de mentoria, o que eu mais... tem gente que me pergunta, Diogo, mas qual é a metodologia? Eu falo, vamos sentar e vamos conversar e eu vou te explicar qual é a metodologia. E a minha metodologia é o seguinte, a demanda é sua. Exato. Você vai me dizer o que você quer trabalhar, o que você não quer. Eu tenho as minhas percepções. Então, assim, não tem uma sequência precisa. Eu tenho assuntos que eu gosto muito de abordar, que eu entendo que eles são essenciais e necessários dentro do processo de mentoria, que são 9 encontros que eu faço. Agora, quem vai dizer se quer ou não quer entrar nisso é você, não sou eu mais. Claro que isso passou por um processo de evolução, de aprendizado absurdo para poder chegar nesse espaço de... tem até uma aluna minha que encerrou o processo de mentoria essa semana, e aí ela falou assim, cara, não sei como é que eu vou fazer agora sem as mentorias. Eu falei, sabe por que você sabe? Porque você decidiu saber. Não fui eu que decidi. Exato. Porque você decidiu vir aqui e se tornar independente na comunicação. E aí, tanto é que em alguns momentos ela fez algumas perguntas que eu deixo muito aberto o canal de WhatsApp para poder me tirar dúvida e tal. E eu falei assim, ela me perguntou e eu falei assim, se você veio querendo resposta, não sou eu que tenho que te dar a resposta. É verdade. O que você quer fazer? Aí ela riu e falou assim... Assume a responsabilidade da decisão. Exato. E é muito legal isso, porque em vários momentos, você falou do lado religioso, do lado espiritual, que muitas vezes as pessoas ficam esperando uma resposta. E eu lembro de certo momento que eu fui ter um momento espiritual e quando eu cheguei na conversa, me foi perguntado assim, tá querendo uma resposta? Aí eu, olha, eita ferro. Então, eu queria, mas não quero mais não. Queria, mas eu não vou querer mais não. E já entendi que eu que tenho que decidir, já entendi que eu que preciso assumir a responsabilidade, porque de fato é isso, ninguém vai responder por nós. Ninguém. E também eu não sou detentor da resposta pronta, eu preciso ir atrás da resposta. Tem coisas que não vão ter. Sabe, assim, eu falo muito isso com os casais também. Tem coisas que não tem que ficar, sabe? Ai, eu quero uma resposta, mas por que isso? Não, deixa eu te falar. É daqui pra frente. Vambora, vamos andar pra frente. Porque se não tem solução, solucionada está. Exato, porque senão fica essa busca. Não, ok. Essa ruminação. Ruminação. Acho que essa é a palavra. Fica essa ruminação. Então, eu entendi assim, hoje eu assumi um papel de ajudar as pessoas a se tornarem autorresponsáveis.
responsáveis pela própria vida. Autorresponsável só ela, lógico. Então, responsáveis pela própria vida. Sabe? Não, inclusive, por isso que eu saí um pouco das redes sociais. Eu tive, enfim, esse insight de sair um pouco, porque eu percebi que as pessoas elas estavam me respondendo. Não, isso é a minha sensação. Claro. Né? Que elas estavam como se fosse precisando do que eu falava, do que eu estava fazendo, para elas andarem com as próprias pernas. Eu falei, você vai Rebeca conseguir. disse isso, então eu vou fazer. Isso, não, peraí. Pega o que você ouviu, torna útil e vai praticar, sem você ter acesso a mim. Por isso que eu dei uma sumida das redes sociais. Para justamente ajudar a pessoa a se tornar responsável pela própria decisão, pelo que ela quer. Ela tem que saber, a gente tem que aprender o que a gente quer. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que assumir a responsabilidade dessas escolhas. Eu acho que o grande problema de tudo, da falta de alinhamento, da comunicação que não está assertiva, da falta de limites em todos os sentidos nos relacionamentos, acho que é justamente essa... Tá todo mundo muito mimizento. Acho que tá todo mundo querendo muito amansar ego e mergulhar nesse vitimismo mesmo, sabe? Ninguém tá assumindo a responsabilidade de nada. Eu não assumo o meu papel de mãe, eu não assumo o meu papel de pai, eu não assumo o meu papel de marido, de mulher, eu não assumo meu papel numa empresa. Tá todo mundo muito sem assumir papéis. Sim. Sabe? Acho que tá tudo muito relativo, acho que tá muito de qualquer jeito. E tá todo mundo levando a vida de... Não todo mundo. Eu sou a minha forma de se expressar. Todo mundo. O Ivan sempre fala, para de generalizar tudo. Eu falei, não estou querendo generalizar. Muitas pessoas, algumas pessoas. Sim. Então, justamente, faltando essa responsabilidade, faltando assumir esses papéis, sabe? Papéis, eles precisam ser preenchidos. E está faltando gente com coragem para assumir esses papéis. Para mim, a comunicação passa muito por esse papel de, assim... Qual é a minha responsabilidade sobre o que está acontecendo? Exato. E aí as pessoas, mas fulaninho foi agressivo comigo. Eu falo, tá. E qual é a sua responsabilidade de tomar... isso aconteceu? Disso ter acontecido, de fazer diferente? Se você se comunica, quer mudar a comunicação de uma relação, quem precisa começar se comunicando diferente é você. Eu falo isso muito com as crianças. Eles caem na porrada lá em casa, brigando. Aí vem, por que a Maria me bateu, o Davi? Falei, ok. E qual foi a sua contribuição para isso ter acontecido? Porque aí você vai desenvolvendo autorresponsabilidade. Ele vai desenvolvendo autorresponsabilidade. Mas é porque a Maria... Eu falo, cara, você só está acusando. Agora você, qual foi a sua contribuição? Porque pode ter sido ficar calado, pode ser provocar, pode ser batido antes... Enfim. Pode não ter dito que pode não ter. Exato. Qual foi a sua contribuição para esse comportamento? Então, eles pequenos já estão desenvolvendo essa responsabilidade de assumir as próprias atitudes, assumir os próprios erros, assumir as próprias necessidades. E isso, imagina, você vai criando uma criança assim, vai criando uma mentalidade forte, aí vira um adulto forte, ajuda a construir uma sociedade forte, aí Rebeca, ladeira acima. Para o final, e eu sei que eu não vou te pegar de surpresa fazendo essa pergunta, e eu sei que você vai gostar dessa pergunta, mas é uma pergunta complexa. Opa! Qual é o teu desafio de comunicação hoje que você está focando e querendo melhorar? Gostei da pergunta. O meu maior desafio de comunicação... Que você está querendo melhorar, que você está olhando para isso, você está falando, cara, isso aqui é um negócio que eu quero olhar, e assim, eu estou olhando e tal. Porque até pra gente não sair, eu gosto muito, tenho dito muito isso, assim, dito um pouco dos meus desafios, porque as pessoas acham também que é assim, que existe um mundo utópico, né? Não existe um mundo utópico. Nunca. Pelo amor de Deus. A gente fala a partir de percepções que, inclusive, eu acabei de falar hoje aqui, que tem situações que eu não dou conta. Sim. Que eu tô aprendendo, que eu tô olhando, que eu tô atento. E aí, o seu? Compartilha com o pessoal. É o que eu falei pra você, a questão do controle. Mais a questão dos filhos. E de expectativa em relação ao Ivan, por exemplo. Então, assim, o meu maior desafio de comunicação hoje eu sei a teoria, eu sei a ferramenta, eu sei que dá certo, eu sei aonde eu quero chegar. Mas eu quero, muitas vezes, ainda, e infelizmente, e quando eu tô falando, eu tô assim, Rebeca, você sabe que você tá falando isso, e você sabe que você não devia estar falando isso, e você tá. É controlar a situação. Então, por exemplo, eu quero que o Davi faça algo, vamos supor. E aí eu vou com uma comunicação super assertiva, disciplina positiva, tudo encaixotado. Lindo! Aí quando ele não faz o que eu quero, a minha tendência é querer controlar. Então, meu maior desafio é colocar em prática a comunicação assertiva, colocar em prática essa oportunidade do outro existir, só que deixar o tempo. E não ficar querendo controlar o tempo. Não fazer uma comunicação assertiva no fundinho esperando que aconteça o que eu quero, sabe? E em relação, por exemplo, ao Ivan, essa questão de comunicação, muitas vezes eu falo para desabafar e não falo para
ajudar ele a entender o que eu preciso. Putz, sabe? Então, assim, eu venho e falo, eu já sei que a nossa intenção é dar certo, eu já sei que ele não fez algo de propósito, eu já sei lidar com o meu problema, mas aí eu venho falar de um jeito para ele como se ele fosse responsável por me tirar daquele lugar, sabe? E eu, Rebeca, para com isso. Então, muitas vezes, eu tenho uma comunicação pouco assertiva com ele, esse é o meu maior desafio, gastar energia sem assertividade, já sabendo ser assertiva. Não sei se dá dando para entender. É como se fosse um desabafo, mas ao mesmo tempo você não diz assim, cara, eu não gostei, eu gostaria de acontecer isso. Podia ser, simplifica que simplifica, parece que eu quero crescer o negócio, sabe? Parece que eu quero que ele me resgate daquilo ali, parece que eu quero... Ou então parece que tá parecendo que eu quero cutucar, o menino tá ali de boa, sabe? Não sabe nem o que tá acontecendo, o problema é meu. E aí eu venho falando de um jeito como se ele tivesse que resolver aquilo e ele não sabe nem do que eu tô falando. Cara, isso é muito legal. Então, é o meu maior desafio, porque é o que eu falo isso muito, né, nos cursos de casais. Eu falo, gente, a gente estuda isso, a gente trabalha com isso, a gente vive isso e a gente briga, a gente tem esses conflitos. Hoje a gente não briga, hoje a gente tem conflito. A gente resolve conflito. Eu falo, a gente não briga mais, a gente resolve conflito. Fenomenal. Então, exato, que é bem diferente. Então, essa a fraqueza. É querer controlar o retorno. Eu quero controlar... Pô, se eu fiz tal ferramenta, tem que dar tal resultado. Isso, pronto. Aí isso. Não deu... E eu sei que não vai dar, porque é um ser humano, você entendeu? E tem as próprias vontades e as próprias necessidades. E outra, eu quero criar uma criança cheia de autonomia, independência, com pensamento crítico. Aí eu quero controlar. Eu tô querendo controlar o retorno. Independente, quer dizer, com a minha ferramenta dando resultado X exato. E às vezes eu vou fazendo e eu falo, Rebeca, você é ridícula, olha o que você tá fazendo, Rebeca. Muitas vezes. E com o Ivan a mesma coisa. Eu falo, gente, eu tô querendo... Isso é muito legal, assim. Às vezes a gente tá conversando com as pessoas e a pessoa começa a falar algo e você fala assim, do que você tá falando? Tipo, porque pra você já tá ali o negócio ali. Aí e eu já venho num tom de voz com ele como se ele fosse responsável por aquilo. Você nem alinhou comigo. Tipo, você tá criando uma expectativa. Ou então eu só soltei algo. Sei lá, hoje vamos jantar no X. Soltei. Aí eu já criei que vai dar certo, que ele quer, que vai poder. Que as crianças o quê? Aí ele não me respondeu, eu já vou me frustrando, eu já vou ficando irritada. Aí chega no jantar, já tô bicuda. Rebeca, se você quer... Por que você não falou, amor, eu quero muito jantar no lugar tal? Hoje a gente pode? Sabe, eu tô dando um exemplo muito bobo. Sim. Mas é de exemplo bobo que chega a problemas graves que a gente precisa resolver. Se o problema bobo não tá sendo resolvido, que dirá o problema então gigante. É muito isso, assim, essa expectativazinha, sabe? Eu jogo e querendo que resolva, querendo ser meu salvadorzinho e tirar o meu da reta. E bem adivinhando, assim, né? Você não conseguiu adivinhar. Pronto, que essa é a palavra. Essa é a palavra. Tipo assim, eu falo entre linhas. Não, seja direta, minha filha. Seja clara no que você precisa, sabe? E ele vai falando muito. Ele fala, olha, sua comunicação foi me dando sinais. Sua forma de falar, seu tom de voz, o que você mandou mensagem, já está me dando um bando de sinal. Então, assim, o que você quer que eu entenda? Sabe? Aí eu... Isso é muito bom. Então... Eu recebi tal sinal, mas assim, o que você está querendo dizer de fato? Tipo assim, porque senão ele vai ter que interpretar. E a interpretação cabe um universo. Então, assim, ele pegou fatos. Os fatos são esses. O que está acontecendo diante dos fatos? Olha só. Ou você me diz o que os fatos significam, ou eu vou interpretar. Isso. E se eu interpretar, pode aumentar o problema. Isso aconteceu essa semana, até só para fechar com um exemplo, né? Eu nem sei se pode falar dessas coisas aqui, tipo relação sexual, essas coisas. Pode, fica à vontade. Então, foi justamente, a gente teve algum desalinhamento, alguma coisa assim, e aí a gente tem um alinhamento. A nossa comunicação, os nossos problemas não interferem na nossa vida sexual. Isso a gente tem, e que para a mulher, muitas vezes, isso é um desafio muito grande, porque a mulher é muito mais emocional. Então, a gente separa muito as coisas. Isso gera super polêmica, é difícil falar sobre isso sem explicar, porque as pessoas podem pensar o que quiserem, né? Mas, enfim, esse é o nosso modelo, nosso alinhamento. Então, a nossa vida não... Tudo que acontece com a gente não interfere na nossa vida sexual. E aí, esses dias, não sei o que aconteceu, eu falei alguma coisa, criei alguma expectativa frustrada, enfim, me frustrei. E aí eu comecei a dar sinal. Era um dia que a gente tinha combinado de ficar junto, de namorar, as crianças iam dormir, e aí a gente ia, né, ter o nosso tempo. E aí eu comecei a mandar umas mensagens desaforadas, tipo, sei lá, comecei a reclamar, aí ele chegou em casa, aí eu falei, caralho, tô morrendo de dor de cabeça, que saco, hoje o dia foi super difícil, sei o quê. E aí, chegou no final do dia, no final da noite, ele não me procurou, a gente não namorou, e eu fiquei bufando.
Irmão, a gente... Sozinha, tá? Claro, você não falou nada. Cara, Irmão, a gente combinou, é um alinhamento que a nossa vida, que os nossos problemas não iam atrapalhar a nossa vida sexual. Como que ele não me procura? Vaca brava, não, aí já vem pro pessoal. Gente, um negócio que era desse tamanho. Vira um negócio assim. Aí eu penso, meu Deus, as pessoas vivem assim. Mas enfim, volta. Aí eu falei, por que aconteceu isso? Poxa, a gente já combinou que não ia ter isso, a gente podia ter terminado a noite bem. Aí ele, cara, você tá me dando sinal desde a tarde. Você está me mandando mensagem desaforada, você está me mandando isso. Você chegou e falou que está com dor de cabeça. Eu vou te respeitar. Eu vou me meter nisso? Não, tá tudo bem, eu vou dormir sem. Tá passando o chifre no chão, ele vai chegar perto. Vou nada. Não vou, né? E aí, dali, a gente fez um novo alinhamento. Então, além de manter o alinhamento de que os nossos problemas não vão interferir na nossa vida sexual, a gente traçou ali alinhamentos sobre sinais. Então, falar, olha, eu não vou ficar dando sinal de dor de cabeça, disso, daquilo, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A nossa vida sexual não vai interferir. Então, o que você pode... A gente traçou alguns alinhamentos para me sentir melhor e tal. Então, você vê... A gente trabalha com isso o tempo inteiro, a gente conversa com isso. Isso é uma problemática gigantesca nos casamentos. E a gente teve essa semana essa falha de comunicação. Fenomenal. Então, é fenomenal, sabe? Então, assim, eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, nesse exemplo, me perdi. Do desafio pessoal que você tem hoje de comunicação. Pronto, de querer dar sinais, enfim. Exato, de querer que ele adivinhe, enfim. Pra vocês verem que acontece com todo mundo em todas as casas. O Enoque tá ali do outro lado só dando risada, Olha só, caminhando bem pro final, você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Falar algo que gere, porque a ideia aqui não é passar receita de bolo, você sabe disso, eu gostei disso. A ideia é provocar reflexão, fazer com que as pessoas parem e pensem sobre o que elas escutaram e, eventualmente, procurem cursos, procurem mentorias, procurem a capacitação, porque podcast aqui é só para gerar um insightzinho. Sim. Essa é a ideia. O meu é expressar um desejo mesmo, sabe? Um desejo de que as pessoas elas se interessem pela própria vida mesmo, com amor, um amor próprio, e não no sentido de egocentrismo, e sim com amor próprio, e começar a entrar em contato com essas necessidades, com o que está faltando tanto? Por que eu estou comendo tanto? Por que eu estou brigando tanto com meu marido? Por que eu estou tão sem paciência com meu filho? Por que eu não estou conseguindo render no trabalho? Começar a ter um pensamento crítico sobre esses comportamentos, essas atitudes que, obviamente, essa pessoa está percebendo e não está gostando, e buscar, igual você trouxe, né, por meio de várias frentes, desenvolver essa responsabilidade da própria vida. Sabe, assim, buscar esse autoconhecimento. É porque eu não gosto mais de falar de autoconhecimento, porque meio batido, eu não gosto muito de falar disso. Mas desenvolver a responsabilidade de fazer o que gosta mesmo, sabe? Então, assim, eu quero ter o corpo tal, eu quero ter esse tipo de casamento. Começar a anotar como é que é o corpo que eu quero ter, como é que é o casamento que eu quero ter, como é que é que tipo de criança que eu quero daqui a 15 anos, como é que eu quero que essa criança, isso eu tenho, por exemplo, no meu, é um desejo que eu expresso, né? Eu tenho no meu guarda-roupa os desafios que eu tenho hoje em dia com as crianças, por exemplo, e aonde eu quero chegar com elas, aonde que eu quero que elas cheguem. Onde que eu quero que elas cheguem. Então, eu quero crianças cheias de autonomia, independentes, com um pensamento crítico, crianças resilientes, que saibam resolver problemas, que saibam se relacionar. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje para isso acontecer, sabe? Então, o recado que eu queria deixar é expressar esse desejo de que a gente se interesse mais, tanto por nós e pelo outro, sabe? Assim, qual que é a minha contribuição para a minha vida funcionar e para a vida do outro funcionar melhor, aquela pessoa que tem um relacionamento direto comigo. Sim. Então, é mais esse desejo, assim, da gente se tornar mais responsável pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa. E aí, como você falou, pelas frentes. É buscar estudar livros, ajuda, podcasts, aulas, enfim. É fazer... muita gente pergunta, Rebeca, como que você chegou aí? Me nutrindo. Então, assim, eu não estou parada. Total. Então, se você quer chegar onde eu cheguei, eu posso
não vai ter o mesmo resultado, não vai ser da mesma forma. Eu posso te fornecer as minhas fontes para você se inspirar e não para você se basear, porque vai ser diferente, não é fórmula de bolo. Exato. Mas assim, eu estava até escrevendo ontem uma aula para os casais e aí eu justamente escrevi: se você quer melhorar, se você quer de fato mudar o seu casamento, para de fazer o que todo mundo faz. Para de fazer o que todo mundo faz. Então, se você quer o corpo X, para de fazer o que todo mundo faz. Se você quer filhos brilhantes, para de fazer o que todo mundo faz. Então, é justamente ter essa reflexão de parar de fazer o que todo mundo faz, né? Não se amoldar mesmo a esse padrão de pensamento e renovar, mudar esse pensamento. Mesmo para recomeçar, chegar onde se quer chegar. Maravilha, fenomenal. Eu vou terminar com um convite. Deixa eu te falar. Que dia que você vai vir aqui com o Ivan? Olha, que convite maravilhoso. Gostei. Vi os dois e aí eu já vou deixar um abraço pro Ivan quando ele for escutar. Ivan, meu irmão, saudade de você. Quero que você venha aqui com a Rebeca. Bater um papo sobre a comunicação entre casais e de casais. Show. Provocar Fechou. algumas reflexões aí de vocês dois, trazendo referências que vocês são diferentes e têm alinhamentos muito próximos. Que isso é legal dizer. Exato. São pessoas diferentes com alinhamentos muito parecidos, muito próximos. E trazer a possibilidade de referências sobre relacionamentos diferentes. Muito legal. A gente pode falar sobre comunicação. O que a gente vê que mais pega, que é muito legal, essa questão de casamento, para falar junto. Sexo, dinheiro e comunicação. São 3 elementos assim que somos completamente diferentes, mas que por meio de uma decisão de se comunicar de forma mais saudável, assertiva e de fazer alinhamentos, a gente se tornou bem-sucedido nisso. Perfeito, não quer dizer que não vai ter problema no meio do caminho, não é mesmo? Inclusive, você contou aqui alguns problemas. Só para ficar claro, que é sempre bom reforçar, né? A pessoa acha que você tem a vida perfeita. Exato. Aí eu não assisto porque acho que tem a vida perfeita, eu fico assistindo querendo chegar na vida perfeita. E aí quando chega, eu falo, não é perfeita não. Aí se frustra. Você que está aí do lado, e aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como estão seus alinhamentos na comunicação? Opa!